santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Muito boa noite, meu amigo, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Sendo 19 horas em Natal, é o horário do programa Estação da Luz, 21 anos no ar. E hoje, mais uma vez, nós pedimos desculpa, fizemos uma outra cirurgia de catarata no outro olho, estamos impossibilitados de participar com a imagem, mas agora quem está conosco para compensar tudo isso é o meu querido irmão Silvio Romero, porque já seria uma coisa maravilhosa, mas é pernambucano, é de Recife, é da terra que eu amo e gosto. Então, amigo, é uma alegria maravilhosa recebê-lo mais uma vez aqui na nossa Web Rádio Estação da Luz, meu amigo Silvio. Que felicidade, que coisa linda, meu amigo. Boa noite. Boa noite, a alegria é toda minha, pode ter certeza disso, de estar consigo e com todos aqueles que nesse momento vai compartilhar conosco do comentário da noite de hoje. E o tema que Silvio escolheu, que eu vou colocar aqui na tela, é um dos que eu mais gosto no Evangelho, porque é uma personagem que eu sou verdadeiramente admirado, sou um fã incondicional de Zaqueu, e é Jesus na casa de Zaqueu. Mas, meu amigo, deixa eu aumentar aqui a tela, que eu estou vendo que tem uma pessoa aí do seu lado, é um amigo. Pense num amigo danado aí que está aí do seu lado. Nunca me deixa esse daí, não. Ele nunca me deixa, não. De vez em quando eu deixo ele, sabe? Mas ele nunca me deixa, não. Bem pensado, coração. Bem pensado. Vem quando a gente larga, mas ele não larga nunca. Não,
Não, não. Mas eu queria lhe solicitar, como eu já estou com a vista um pouco dolorida por causa da cirurgia, eu vou fazer a prece e você faz a leitura do ponto do Evangelho, certo? Então vamos Correto, pensar querido. nesse nosso mestre que está aí do seu lado, Jesus de Nazaré, como dizia um amigo nosso, o amigo incondicional de todas as horas. Mestre Jesus, meu amigo e meu irmão, companheiro de todas as nossas vitórias e também das nossas derrotas. Porque quando caímos ao chão, o braço que nos levantou foi o braço seguro do teu amor, Jesus. Permite que os teus ceareiros da luz e do amor, que comandam e dirigem todo esse planeta, e essa nossa web rádio Estação da Luz, e esse nosso irmão de caminhada que tem a disposição hoje da alegria do Evangelho trazer para todos nós, possa esses irmãos intuir mais, e ele possa trazer a beleza, o esplendor e o perfume do teu Evangelho na noite de hoje. Que possamos ser bafejados mais uma vez por esse amor. E aqueles que estão caídos possam ser levantados mais uma vez. E aqueles que estão em pé sintam vontade de andar. E aqueles que estão andando sintam vontade de correr. E aqueles que estão correndo sintam vontade de voar. E aqueles que estão voando possam, enfim, flutuar, mergulhando, se banhando na pureza do teu Evangelho. Se conosco, Senhor, e permite que em teu nome, mas sobretudo em nome do teu Pai, o nosso Pai, o teu Deus e o meu Deus, possamos iniciar num clima de paz, amor e harmonia a nossa evangelioterapia em estudo no programa Estação da Luz. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Meu amigo, por favor, como eu sempre falo, bafeje com a sua verve os conhecimentos de Jesus na casa de Zaqueu. E muito obrigado por mais essa Eu que lhe agradeço, meu querido, oportunidade. pela oportunidade que vocês estão me dando em servir. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, Jericó era um oásis, né? Ficava entre a Judeia e a Pérea, né? Um importantíssimo centro comercial. Com um nível de alfandegário assim imenso. Tinha movimento de comércio inimaginável. Casa de câmbio, casas de vendas, depósito de mercadorias, varejistas. Então, assim, era uma cidade em que o setor monetário era muito importante, né? E ali, então, Jesus passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, há 5 anos, ele havia arrematado uma asta pública. É uma espécie de um centro em que ele iria ali, qualquer bem que houvesse sido penhorado, né, ele iria favorecer com o leilão e ele recebia, em troca disso, né, impostos, né? Além de também ele ter negócios próprios, diversos negócios próprios. Mas, como ele tinha, pois, essa asta pública, era diretamente com os romanos, né? E com isso, ele então entrava numa espécie de trave, né? Com os judeus, né? Então, ali, então, ele era muito desprezado pelos fariseus, né? Por então, transigir com os romanos, né? Ele negociava muito com os romanos, né? E ali ele não só ele era desprezado pelos fariseus, mas também era invejado pelos saduceus, né?
e provocava assim uma profunda cólera, ira com os zelotes. Ou seja, na realidade, ele era um homem rico, mas vivia de uma profunda solidão, né? Se havia alguma festa, era só com os familiares, né? Ninguém queria andar com ele. Até mesmo os mendigos da área não recebiam dele a moeda, não recebiam dele o auxílio. Só os mendigos que estavam ali de passagem e não sabia quem ele era, para você ver. Então era verdadeiramente um excluído, né? Mas vamos lá. Chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Fala-nos Humberto de Campos que ele já houvera ouvido falar de Jesus de Nazaré e tinha uma vontade imensa de conhecê-lo. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um certo receio, porque ele era rejeitado por muitos. Então, era rejeitado pelo próprio povo, pelas pessoas de todas as castas, né? Imagine pelo Senhor, do qual muitos diziam ser o Cristo, outros diziam que era um revolucionário, outros diziam que era um homem puro. Então ele ouvia diversas coisas, que ele havia isso, havia aquilo outro, mas ele não sabia como iria ser recebido, né? E ele tinha uma certa dificuldade consigo. Como muitas vezes a gente vai fazer uma prece e a gente acredita, a gente fica em dúvida se Jesus está ou não a nos ouvir. Se nós somos dignos ou não de estarmos falando com Ele frente a frente. Se Ele está a nos ouvir, criticar, nos julgar, condenar, se Ele está, pois, a não querer estar perto de nós, porque, evidentemente, nós muitas vezes não nos sentimos dignos. A gente muitas vezes se sente só, né? Antes dessa pandemia do Covid, a Organização Mundial de Saúde chegou a afirmar que a humanidade estava vivendo uma pandemia, que essa pandemia nada mais era do que a solidão. Somos seres sós. E muitas vezes nós somos sós, e nessa solidão a gente deixa também muitas pessoas sós. A gente se sente excluído, e a gente é excluído muitas vezes, e muitas vezes a gente exclui. E muitas vezes a gente faz com que as pessoas se sintam excluídas. Porque você excluir alguém já é difícil para si e para aquela pessoa. Mas você se sentir bem excluir e você mostrar a exclusão e o motivo da exclusão, isso pode levar a um processo de contaminação muito alto e levar a outras pessoas a acordarem com você e não ser só eu a excluir, mas eu, fulano, beltrano e cicrano. É o que a gente muitas vezes utiliza-se do termo, né? A gente faz com que crie naquele indivíduo, né, um estigma, uma cicatriz aberta, né? E a gente exclui e ainda mostra o porquê da exclusão, né? Não quer dizer que a gente vai estar de acordo com o equívoco do outro. Eu posso não concordar com os meus outros, mas com isso eu posso afastar-me, não concordando, mas excluir? Quem sou eu para excluir?
Muitas vezes, nós não concordamos com a atitude do outro de uma forma coerente. O outro rouba. Não, não é de mim roubar. O outro mata. Não, não é de mim matar. Mas, como a justiça humana, ela mesma tem prerrogativas em nos mostrar que existem atenuantes e agravantes, nós temos que prestar atenção a isso. O indivíduo pode ter morto alguém em uma certa idade, mas ele pode mudar essa atitude. Alguém pode ter roubado um dia, mas amanhã ele pode ter se tornado uma pessoa honesta. Existem inúmeros exemplos, mas nós, muitas vezes, não estamos atentos a isso. Uma vez julgando, nós condenamos, excluímos e fazemos com que esse excluso ele torne-se não só excluído por mim, mas por muitos, muitos. Lembro-me uma vez que uma escola no estado de São Paulo foi acusada de abusar de crianças. E saiu nas principais redes televisivas do país. Todos os dias saía. E era com aquela condenação, como é que se pode abusar de criança? E ficava... Foi um horror, foi um horror. E até eu fiquei horrorizado com o que as pessoas, os repórteres e as pessoas estavam dizendo, eram dois casais que estavam acusando e eram coisas terríveis. E então foram meses, meses seguidos, meses. E, de repente, um dia eu estou lendo e eu vejo um referencial de uma entrevista. Então eu vou ao YouTube e vou observar essa entrevista. Era a entrevista de uma diretora com síndrome do pânico, agorafobia, não conseguia dormir, uma depressão profunda. Ela tomava, passou a ter arritmia. Olha, um horror. Ela tomava, assim, um número imenso de medicações para poder se sustentar. E quando eu vi, era aquela diretora da escola. E o mais incrível, ela conseguiu provar que era tudo calúnia. Era uma calúnia. Aonde aquelas televisões agora para mostrar que aquela senhora não foi condenada, que aquela senhora ela sofreu uma calúnia, uma mentira, que ela não fez nada daquilo. E aí as vizinhanças, aí os amigos, aí aqueles que nem conheciam, se visse essa senhora, evidentemente, quem olharia para ela? Ela disse que vivia uma solidão profunda, estava só, perdeu a escola, perdeu os professores, perdeu os pais, perdeu os alunos, perdeu uma vida social. Mas a vida da integridade dela não. Imagine uma pessoa que nada fez, chega a sofrer tal situação. E imagine ela tendo uma responsabilidade em relação aos maus tratos. Quer dizer que essa pessoa, ela não vai ter ou não pode ter nenhuma possibilidade de restaurar o que ela causou, de indenizar, de reconstruir, de reformar a si e ao outro do qual ela provocou. Qual o objetivo do cristianismo? Qual é o objetivo do Evangelho? O Evangelho não veio para os doutos e os sãos, porque eles não precisam.
os verdadeiros doutos e sãos, não os pseudos doutos e sãos. Esses é quem mais precisam e dizem que nunca precisam. Aonde o vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Então, a gente tem uma tendência imensa de estigmatizar as pessoas e a não acreditar nas suas recuperações. Até o ponto de que o próprio responsável pelo equívoco não acreditar na própria recuperação, não acreditar no seu próprio desvencilhar-se daquela conduta, desvencilhar-se daquele mau hábito, desvencilhar-se daquele equívoco, desvencilhar-se da maldade. Da maldade. É não crer. Quem não crer nessa possibilidade é não crer em nada do Evangelho. Em nada. É não crer na reencarnação. Porque a reencarnação é uma sucessiva oportunidade de lidarmos com os defeitos, mergulharmos nele e submergirmos numa atitude diferenciada. É como nos afirma Carl Gustav Jung, jamais chegaremos aos céus se não descermos aos nossos infernos. E ali ele vivia uma solidão profunda. Mas conta-nos, pois, os espíritos, que ele tratava bem os seus empregados. Ele tratava bem os seus filhos, era um pai amorosíssimo, um marido fiel. Faz-me lembrar, se não me equivoco, irmã Rosália, no Evangelho, em dizer: nem todo mundo é de todo bom, nem todo mundo é de todo ruim. chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser-lhe de uma estatura muito baixa. Estatura baixa. Tem duas baixezas. A estatura baixa física e a estatura baixa psíquica, emocional. Pessoas sem nenhuma elevação. Ou seja, se eu não tenho nenhuma elevação, a minha capacidade de ver é estreita, é curta. Quanto mais eu me elevo, mais eu vejo adiante. O meu campo consciencial é maior. Quanto mais eu subo, mais alarga-se o meu horizonte. Pessoas baixas são pessoas preconceituosas, pessoas imediatistas, comportamento lineares. Pessoas sem nenhuma flexibilidade no processo de observação, no processo de transformação. São imediatistas, materialistas, grosseiras. Mas ali estava em jogo. Era esse homem de estatura baixa física e espiritual, consciencial? Ou era só física, ou era só consciencial, ou ambas as formas? Por isso correu para a frente da turba e pediu ajuda a alguns homens. Evidentemente, quando ele pedia ajuda e as pessoas reconheciam ele, Zaqueu, não vou te dar ajuda. Não vou. E ele pedindo para ver o mestre Nazareno.
E aí não deu. E aí ele encontrou um sicômoro, uma figueira. E ali ele subiu e ficou olhando o mestre. Eu faria a mesma coisa. Se não desse para subir na figueira, eu ia de 4 pés passando por debaixo das pernas das pessoas. Ah, mas eu ia vê-lo. Eu ia vê-lo. Eu tinha um pouco de Zaqueu em mim. Eu tive desejo de ver pessoas que atingiram um grau espiritual mais elevado. Eu, quando sabia e ouvia sobre elas, eu corria atrás delas para poder olhar elas assim e dizer assim, eu vi de perto. O primeiro que eu consegui ver, me falaram muito bem de um orador espírita, um dos maiores oradores espíritas do Brasil. Diziam, o esposo da Ana Guimarães, o Geraldo, ele disse assim, você tem que ouvi-lo. Eu era jovem, muito jovem na Federação Espírita Pernambucana, Newton Boixá. E um dia ele foi à federação, tinha gente. E eu não conseguia subir nem as rampas. Aí eu saía apertando para um lado, para o outro, o povo olhava para mim assim, eu ficava quietinho, com aquela carinha de anjo, né? Aí o povo, quando não mais me notava, eu saía pum, 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 pum. Gente, eu fiquei bem perto da tribuna, olhando para ele. Eu disse, meu Deus, eu não esqueço nunca. Ele falando sobre a ressurreição de Jesus. E ele gritava em todos os pulmões. E aí, foi um romano o primeiro a gritar, ressurgiu, ressuscitou, rexorrecti, rexorrecti. Eu disse, meu Deus, quanta força, quanta eloquência. E aí falaram do Divaldo, eu disse, eu vou vê-lo de perto, do Chico, da irmã Dulce, do Abade Pierre, do Dalai Lama. Eu estive em Dharamsala, da Champrala, ou Dharamsala. E eu estive fazendo um curso com Léo Matos, ali na cidade de Dharamsala. E eu estava no ano novo budista, em que o Dalai Lama dava um discurso para todos eles do ano novo. Ele dava uma orientação, e eu fiquei bem próximo, muito próximo ao Dalai Lama. Eu fui até Calcutá, a Calcutá, e consegui estar perto de Madre Teresa de Calcutá, que pelas fofocas fraternas, ouvidas lá em Uberaba, diziam ser alguém muito evoluída do mundo espiritual. E aí eu ficava embevecido. O Abade Pierre, naquela cadeira de roda, andando nas madrugadas das ruas de Paris, eu consegui vê-lo em Paris, o criador de um trabalho belíssimo dos franciscanos. Assim ele era. Os trapeiros de Emaús. E ali ele cuidando e catando os viciados, aqueles que estavam tombados nas ruas, sem nenhum tipo de reação, petrificados, olhos, alma, corpo. Não só pelo frio de Paris, mas pelo frio de não ter nenhuma busca a não ser o substitutivo e não a origem, o original, a origem, Deus. Por isso correu para a frente da turba, subiu em um sicômoro para ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu o olhar e vendo-lo disse, Zaqueu. Gente, já imaginou a gente em cima de um sicômoro assim? Silvio,
Eu caía durinho. Caía. Silvio, como eu fui pela primeira vez ver o Chico? Eu estava do lado de fora, eu era jovem. Minha filhinha só tinha 1 ano e meio, 1983. Era. Eu estava lá de fora, gente, era ônibus, 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 carro, 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 carro. E eu disse, a gente pode entrar para ver? Esse povo foi todinho para ver ele. Ele disse, é. E a gente vai conseguir ver ele, ver. Ele fala até a última pessoa. Eu digo, eu não vou sair daqui. Ele fala até a última pessoa. Fala até a última pessoa. E vai demorar lá para de manhã cedo. Ele vem, ele está fazendo algumas entrevistas, conversando com pessoas lá dentro, e depois ele a tal hora abre o portão e ele recebe as cartas confortadoras. E depois ele cumprimenta todo mundo, diz, daqui eu não saio, daqui eu não saio. E aí eu estava comendo um pão doce com Coca-Cola, com um refrigerante. Eu comendo pão doce com refrigerante. E aí abriram o portãozinho e disseram assim, quem é Silvio? Silvio? Quem é Silvio? Primeira vez que eu tinha ido a Minas, primeira vez que eu tinha ido a Uberaba, primeira vez que eu estava ali. Continuei comendo meu pão doce com refrigerante e a porta se fechou. Disse, não era eu. Mas o coração bateu, viu? Mas tudo bem, eu disse, mas quem pode? Não. Daqui a pouco o portão abre, quem é Silvio Romero? Quem é Silvio Romero de Recife? Aí lá eu levantei a mão ao povo. É você? Disse, vá, pode ser o Chico querendo lhe ver. A perna não ia. Não ia. Eu queria andar e a perna não ia. Eu tremia. Eu tremia tanto. Aí botei para chorar, que eu não sou chorão. Eu não choro. Aí eu chorava. É você que é Silvio Comédia de Recife? Se é. Eu estava com a cartinha dentro do bolso da senhora para uma senhora que sentava à mesa com um chifre chamado Dona Altiva Noronha, que foi uma amiga de Divaldo, que pediu essa cartinha de Divaldo para me apresentar a Dona Altiva Noronha, para Dona Altiva Noronha me levar até Chico. Aí eu entrei e já pensando em tirar a cartinha dessa amiga do Divaldo, que era a cartinha do Divaldo, para eu entregar, e dizer assim, olha, era para Dona Altiva Noronha, né, para chegar até o senhor. E, bom, era mil coisas na minha cabeça, mil coisas. Quando eu cheguei, disse assim, entre, meu filho, entre. E eu, entre, meu filho. E eu entrei, eu chorava, eu fui me dirigindo, passei pelo terracinho, ele estava lá naquela salinha do lado direito, aí ele levantou-se, olhou assim, aí eu fui para ele assim, e chorava. E aí eu disse, eu trouxe uma carta de apresentação, ele fez duas. Uma para Dona Altiva Noronha e a outra do seu paizinho, o doutor Severino. Mudou completamente a minha história a partir dali. A gente tem certos momentos em que a gente lida e que muda a nossa história. Por isso que a gente tem que estar aberto, ter uma consciência aberta, porque até o sopro de uma brisa, o raio de um sol, uma flor, um canto de um pássaro, pode significar uma presença divina. É uma presença divina. É o pão nosso de cada dia que ele nos dá hoje e a gente passa batido, desapercebido. Então, quantas vezes Jesus não está olhando para cima e dizendo assim, ei, como disse para ele,
Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Diz que ele chegou em casa e falou para todos que Jesus está na casa dele. Procurou a melhor toalha, falou com os criados, chorou, sorriu, falou para os filhos, o mestre na casa dele, aquela criatura rejeitada, excluída por todos. Todos. Ninguém no Evangelho foi excluído. Ninguém. E por que as religiões excluem? Por que nós, que estamos dentro da religião, excluímos? Porque nós, muitas vezes, somos os diabolos, aquele que obstacula. A gente obstacula o caminho do outro. Porque o outro é assim, porque o outro é azado, porque o outro... Por que que nós... Eu conheço inúmeras pessoas que deixaram a doutrina por causa de exclusões. Exclusões. Exclusão porque fumava, exclusão porque era homoafetivo, exclusão porque a esposa o sustentava, a exclusão porque não trabalhava. Inúmeras. Inúmeras. Quem somos nós para excluir aquele que jamais excluiu? Jamais exclui. Jamais. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Má vida. Será que estamos livres para tirar uma pedra? Aquele que não tiver, pois, um pecado? Aquele que não errou o alvo? Quantos de nós? Eu nem pergunto quantos de nós erramos o alvo, eu pergunto quantos de nós já acertou o alvo? Muito pouco. Pecar, pecatória, errar o alvo, errar o sentido, errar o alvo. Por isso que no finalzinho do Pai Nosso, a oração que nos abriu hoje, à noite, mas nos livra de todo o mal, de todo o mal que alguém possa fazer a mim, e algo que possa acontecer em mim, como um mal que eu possa fazer ao outro. Eu acho que antes da gente pensar, livra-nos do mal que o outro possa fazer a mim, deve ficar por último, milhões de vezes ser vítima do que o algoz. Milhões de vezes ser machucado do que machucar. Então, ali está o último momento, a última instância. Antes do ancoramento, antes do enraizar, assim seja, assim se faça, mas livra-nos de todo o mal que possamos fazer a outrem. Porque é isso que nos prejudica. O outro nos fazer o mal não nos prejudica. A gente pode se sentir prejudicado, mas depende da visão. Depende da lente que eu vou usar. Porque sem obstáculo, nenhum soldado, nenhum atleta chegará, pois,
a cumprir a sua jornada, a estar apto. O que seria dos nossos cérebros se não fossem os obstáculos? A ciência? A ciência é a consciência de nós vencermos os obstáculos. É encontrar, não só, mas catalogar para a posteridade e dizer: aqui deve-se, aqui não deve-se ir. Aqui está a cura, aqui se adoece. Sim. Sim. Má vida. Será que temos uma má vida? Claro que sim. Senão nós não estaríamos aqui. Estaríamos aí nos prolegômenos, mandando mensagem, consolando ao invés de estarmos pedindo consolação, ajudando ao invés de estarmos querendo ser ajudados. Saciando, ao invés de estarmos aguardando sermos saciados. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos, 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação. Salvação. Saúde. Salvação significa saúde. Aquele homem que poderia estar doente, naquele momento, ele encontrou a própria medicação. Automedicou-se. Encontrando ali onde poderia ter o veneno, ele transformou no seu próprio veneno o seu antídoto. Aquele dinheiro que eu possa ter tirado de alguém, esse mesmo dinheiro eu vou e restituirei, mas não em 1, não em 2, não em 3, em 4. E mais, todo o bem que eu tenho, a metade eu vou dar. Quem daqueles que estavam ali dizendo como é que este homem aceita ir hospedar-se num homem de má vida? Quem deles? Quem deles? Uma vez eu fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro e uma amiga disse: você quer ver algo muito nobre? Eu disse: claro, evidentemente. Eu estou à carta do que é nobre para poder aprender. E disse: vamos até o bairro de Santa Teresa. E aí fomos a Lapa, pegamos o bondinho e fomos a Santa Teresa. E lá tinha uma casa maltratada. Adentramos, a casa não estava muito bem cuidada, mas tinha zelo. O bem cuidado que eu falo era assim: as janelas estavam quebradas, os sofás estavam um pouco quebrados, mas havia limpeza, havia um cheiro que confundia-se um pouco com um cheiro de urina, de fezes, mas tinha um cheiro, porque nas pequenas mesas tinham rosas, tinham alguns flamboyants, tinha algumas folhas, só folhas. Mas tudo estava bonitinho, tudo tinha uma toalhinha, tudo tinha... E aí, então, existia nesse casarão 8 quartos. Em cada quarto tinham 3 a 4 camas. 3 a 4 pessoas ali hospedadas. 3 a 4 pessoas sofrendo a consequência da AIDS. Estavam doentes, estavam na condição de AIDS. E eu disse: nossa, e quem é que toma conta disso tudo? Eu disse: daqui a pouco você vai ver.
E aí, de repente, eu vi aquela voz metálica, estrondosa, alegre, um pouco festiva, mas quente, aquecia. E aí disse, oi. Aí disse, quem é que tá aí? É fulano. Ah, benzinho. Quando eu vi assim, era um negro de 1,85 m, mais ou menos, era a altura dele, 1,85 m, um drag queen. Um travesti. E aí ele veio, beijou a minha amiga, me beijou. Ah, que bom que você veio. Ah, tá vendo meus filhos como estão? E fez aquela festa e foi nos apresentando um a um, como se fossem seus filhos. A sua família. Aquele ser desprezado pela família, pela sociedade, excluído, que vivia no submundo da Avenida Rio Branco. Até ali, próximo ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fazendo o seu famoso trottoir. Trottoir. E fazendo o quê? O que eu nunca fiz. Quem é mais cristão? Aí faz-me lembrar, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, há muitos cristãos sem Cristo. O que nós estamos fazendo na doutrina espírita? Será que estamos fazendo com Cristo? Ou bem distante do Cristo? Quantas pessoas nós estamos excluindo? Quantas pessoas nós estamos julgando? Quantas pessoas nós estamos desacreditando? Porque, na verdade, se prestarmos bem atenção, Deus nunca desacreditou da gente. Jesus jamais desacreditou de nós. E por que a gente tem consciência que o Evangelho é o maior movimento transformador do mundo? Existem outros evangelhos, mas o dele é de raríssima beleza, que fez Mahatma Gandhi, certa feita, afirmar aos jornais ingleses, se a humanidade tivesse perdido todos os livros de história, de matemática, todos os romances, todo o conhecimento, e só sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade de nada teria perdido. Não estamos aqui desmerecendo o Evangelho de Buda, de Krishna, os tratados de Lao Tse, Confúcio. Não, não. Mas estamos buscando aquele em que nos deu a maior e nos trouxe a maior centralidade. O Cristo. A centralidade. A centralidade que é o verdadeiro caminho da evolução. A gente não evolui aqui fora, só evolui aqui dentro. Evoluir aqui fora não é evolução, pode ser crescimento. Cachorro também cresce, mula também cresce, cavalo também cresce. Mas evolui só quando estamos a partir do livre-arbítrio. Sim. Os seres evoluem nas suas camadas, mas a evolução em que o indivíduo torna-se dono da sua própria evolução é a partir do livre-arbítrio. E é esse movimento de si para consigo, essa revolução individual. Jesus nunca nos convocou a uma revolução coletiva, que muitas vezes a gente quer. Não, é individual, de coração para coração. Essa autonomia. O Evangelho nos acolhe. Vinde a mim todos vós. É o maior convite de acolhimento que já se ouviu. Convite, vinde. É só querer. Agora, quem somos nós para escolher quem é que vai e quem não vai? Quem é que está apto, quem não está apto? Jogue a primeira pedra.
Quantas criaturas nós estamos fazendo o mesmo que faziam com Zaqueu? E mais, quantos Zaqueus saem da doutrina, ou do catolicismo, ou do protestantismo, quantos saem e tornam-se muito, muito maior do que nós que estamos ali? Um jovem paciente meu, essa semana, ele disse: eu sou ateu. Eu disse: eu também sou. Ele disse: você é ateu? Eu sou. Mas disseram que você era espírita. Sim, eu sou ateu porque eu não acredito em certos deuses que estão dizendo por aí. Ele disse: eu também não. Mas qual é o Deus que você acredita? Eu disse: bom, eu não quero que você acredite num Deus que eu esteja vendo. É você quem vai ver o seu Deus. É você quem vai encontrá-lo. Cada um vê seu Deus conforme você está com a sua lente. Como é que está a sua lente? Ah, não, porque Jesus... Não, Jesus não é Deus. Aí começamos a conversar, tal. Falei do Concílio de Nicéia, quando foi instituído que Deus era Jesus, e Jesus era Deus, e que Maria era Maria Santíssima, Mãe de Deus, que veio também as cruzadas, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas ele disse assim: eu não sou cristão porque um grande amigo meu, ele fez filosofia, ele é muito... Ele diz assim: eu não aceito o cristianismo porque o cristianismo nos leva a viver um estado de culpa. Eu disse: e é? Ele fez: é. E eu concordo. Eu disse: é o cristianismo ou certas religiões? Ele disse: difere-se, evidentemente. As religiões foram criadas pelos homens, quanto o cristianismo foi de Jesus. Você já leu o Evangelho? Ele disse: já. Ele disse: você se lembra daquela parte da mulher adúltera? Já. Me recorde. Não, que ela estava ali a ser pedrejada, assim, o que ele diz? Quem não tiver erro, que joga a primeira pedra. Ele condenou? Não. Ele deixou que a condenasse? Não. E depois, você sabe o que ele disse a ela? Disse: não. Pega aí o Google. Ele gosta, de vez em quando está na terapia, ele usa um pouco o celular. Aí um amigo falando: só um minuto, tá? Tá. Hoje ele não usa mais, mas ele usava muito. Eu disse: pega aí seu celular e veja aí no Google. O que é que Jesus disse mulher adúltera? Ele chegou e disse: mulher, alguém te condenou? Ela disse: não, senhor, isso nem eu. Eu disse: e aí, ele condenou? Não. Mas vá adiante. Procure não errar mais para que coisa pior não te volte a acontecer. Ele não disse: jamais você vai alterar, jamais você vai fazer isso com alguém ou vai fazer aquilo com alguém, jamais você vai deixar de deitar com isso ou aquilo. Nada disso. Nada disso. Ele só ali orientou. Orientou. Deu norte. Toma cuidado. Porque da próxima vez eu não estou aqui. E tu pode ser apedrejada. Mas não é só apedrejada. É assim. Quantas pedras tu carrega em teu coração com essa conduta? É aliviamento. Procure não errar mais, para que coisa pior venha a pesar sobre teus ombros. Aonde? Aí ele fez: mas eu digo: mas outra coisa. Quando Judas esteve para beijar Jesus, para mostrar que era ele e que deveria ser preso, o que foi que Jesus disse a ele? Ele disse, no Google de novo, disse: vai, não estou achando, depois eu digo. Quando Judas estava se aproximando, Jesus olhou nos olhos dele e disse: amigo, a que vieste? Mas ele sabia, porque na ceia ele disse: um de vós vai me trair. E ele sabia quem era. Veja, ele podia estar ali dizendo assim: você, traidor, sem vergonha, maldito, você ainda tem a coragem de vir beijar minha face? Não. Amigo, a que vieste? Ele parou, olhou e disse: não é mesmo? Aqui é mesmo. Então,
Mas e o céu e o inferno? Isso foi criado em Niceia. Por que tu perdeu essas aulas de história? Ah, meu professor era péssimo. Então lê, rapaz. Instrua. Aí você vai ter mais consciência. A ciência do saber. Então, meus queridos, o que eu acho mais belo nessa lição é nós não julgarmos. É passarmos a acreditar no outro. Torcer pelo outro. Torcer pelo outro. Quanto mais difícil seja esse nosso amigo de jornada, mais a gente emita um pensamento, ajudemos a sair. Não excluamos nunca. Cada dia é um novo convite para a renovação. E quando olhamos para o outro em erro, nós estamos perdendo tempo de ver os nossos. A projeção que tanto Sigmund Freud fala, há 2000 anos atrás Jesus colocava. Não olhar o cisco no olho do outro, enquanto o teu encontra-se uma trave. No teu encontra-se uma trave. Porque se nós não acreditamos no outro, sabe o que isso quer dizer? Que nós não acreditamos em nós. Porque se nós acreditamos em nós, evidentemente vai acreditar no outro. A minha profissão, ela fez-me isso, forjou. Ela acredita sempre na transformação do outro. E eu trabalho firmemente. Eu jamais desisti de um paciente. Jamais. Eles desistam. Eu nunca. Eu nunca. Como eu nunca vou desistir. Isso faz me lembrar Paganini. Paganini, ele estava para se apresentar num dos maiores teatros do mundo. Uma orquestra sinfônica das mais respeitadas da época. A plateia estava ali em suspense, aguardando o grande compositor, o grande violinista, Paganini. Entram, pois, os músicos, começam a afinar seus instrumentos. De repente, todos os músicos se levantam para a entrada do maestro. O mestre. Maestro. Maestro. Aplaude. Todos aplaudem. Ele agradece. Há aquele silêncio. Vem aquele homem pequenino. É ovacionado. Aplausos, mais aplausos. De repente, a plateia ali, devidamente educada, silencia-se para o princípio da obra. O maestro pôs ali a sua batuta e começa. E todos aguardando o solo de Paganini. Chega o momento azado, o maestro olha ali e entrega. Ele toma o violino, coloca a cabeça sobre o seu instrumento. Ali o instrumento era um só. 3 em 1. A alma, o cérebro e o corpo. O adestrado, a sensibilidade profunda, num só movimento, numa entrega profunda, a execução fidedigna da peça a ser executada. E o violino dele chora e encanta. A plateia embevecida, até o maestro, se não tivesse o devido cuidado, eu acho que ele pararia, então, de reger, de tão embevecido que estava com aquele homem de estatura mediana, a usar o seu dom para encantar corações. E num dado momento, houve-se um estronco. Bem, a corda do violino de Paganini quebra. A plateia
Oh! O maestro para, a orquestra para. Paganini não parou. Continuou. O maestro toma, pois, ciência de si, chama a atenção dos músicos e eles vão, acompanham Paganini. Paganini em nenhum momento parou. Ali, uma corda perdida, mas ele continua. E a plateia ali, embevecida, ele não desistiu. Enquanto todos pensavam que ele iria parar e ali acabaria, pois, a peça, aí poderia vir um outro violino e recomeçaria. Não, ele não parou. E nem voltou. Ele foi adiante. E para a condição de todos os espectadores ficarem pasmo, acontece a segunda vez. A segunda corda do violino de Paganini quebra-se. Tem. Para o maestro. Para a orquestra. A plateia. Oh! Paganini não para. Ele continua. O maestro retoma, a orquestra retoma, as pessoas silenciam, quase não conseguem respirar. Que beleza! Não era mais a sinfonia, não era só mais a sinfonia, não era mais só o violino, não era só mais. Era o homem, era a coragem, era a ousadia. A terceira corda se quebra. Não mais o maestro parou, não mais a orquestra parou, as pessoas não mais se admiraram, porque sabia que aquele homem não iria parar. E ele foi até o último acorde. E segundo alguns críticos que estavam presentes, disseram que ele não perdeu uma única nota. Não desistamos. Não nos perturbemos. Se alguém ou algo nos excluir, Ele, o nosso Pai, jamais nos excluirá. Jesus de Nazaré é um amigo incondicional. Ele não põe nenhuma condição em ser os nossos amigos. É amigo incondicional de todas as nossas almas. Não importa. Ele ficou só ali no palco, completamente só. Mas ele não parou. Ele continuou. Que estejamos sós. Não vamos estar sós. Temos o grande maestro, que ele jamais para. O nosso mestre de amor. Porque o Pai também não para. Aquele que é o grande compositor da sinfonia da vida. Quando algo nos acontecer, suceder, prossigamos adiante. Subamos o sicômoro, acreditemos. Eu não sou digno. Sim, somos dignos, sim. Somos filhos dele. Ainda com algumas atitudes que nós mesmos nos sentimos indignados. Mas não é por isso que devamos baixar a cabeça. Olhemos, pois, para o alto. Caminhemos firme. Acreditemos. E jamais desistamos. Por nós. Pelo próximo. Pelo Mestre. Por Deus, o nosso Pai. Muito grato. Meu Paganini, com uma corda só você fez um bocado de coisa, viu? Não tocou violino, mas nos emocionou. Muito obrigado, meu amigo Silvio. Eu que agradeço a você. Quem está aí conosco é o nosso querido André Arruda. Boa noite, André. Tudo bem, querido? Como é que está você? Melhor agora, né? Que a gente se reencontra pela tecnologia para elevar o nosso padrão.
Maravilha. E é nossa emoção também, né, meu amigo? Pois Porque, é. amigo Silvio Romero, olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu não conseguiria sair de onde eu estava, não. Chico me chamando por nome e sobrenome, aquilo, eu fico imaginando como é que o amigo não estava. Mas, André, e aí, como é que vai nossa Macaíba? Como é que vai tudo? E aí, falei com o nosso Silvio. Rapaz, Macaíba sempre precisando de estar conectada com essas palavras, né? Quando o Silvio fala, a gente consegue entender o que é o espírito da Boa Nova, do Evangelho. Ele consegue traduzir isso, porque ele não fala pela mente, ele fala pelo coração. E aí a gente fica muito grato em poder se abastecer, porque uma fala dessa deixa a gente com ânimo, bom ânimo. Como Jesus dizia, tem de bom ânimo. É verdade. Quando nós falamos com o Silvio, que ele me disse o tema, eu fiquei impactado, porque eu gosto mesmo, de fato e direito, de Jesus na casa de Zaqueu. Mas quando você começou a falar, eu comecei a me emocionar, porque é uma personagem que eu gosto muito, viu, ô Silvio? E quando você disse que ele. Eu só me lembrei de uma coisa, ele não agradava nem a gregos nem a troiano. Quer dizer, aí me veio a ideia o seguinte, da solidão no meio da multidão, né? Você tem uma extrema solidão cercado por pessoas. Quando você trouxe aquilo para mim, eu só veio na minha tela mental justamente isso, né? E aí eu comecei a ter uma outra visão que eu não tinha até então, por essas informações sentimentais que você trouxe para E, todo mundo. infelizmente, a gente vê nas casas espíritas, né, isso acontecer, né? A gente excluir pessoas por atitudes que ela tem. E se são pessoas como nós, né? Nós vamos buscar a doutrina para nos melhorar. Porque se eu vou melhorar, porque tem algo que eu preciso melhorar, fazer melhor, que eu não estou fazendo melhor. E aí as pessoas chegam e a gente exclui porque elas são isso, ou aquilo outro. Jamais, jamais. A casa espírita, ela tem que estar com Jesus, de braços abertos. Vinde a mim todos vós. E a gente tem a missão de aliviar, como assim ele nos alivia. E uma outra informação, viu, André, que você trouxe, muito emocionante, foi a questão de você ligar a palavra, de fato, de direito, salvação à saúde, né? Então, você estava doente, né? E você agora adquiriu a saúde, você sozinho, né? Porque essa saúde, ou essa salvação, só é conseguida por uma pessoa no universo, que sou eu mesmo, ou você mesmo, né? Então, foi muito interessante também. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre essa questão, que é bastante interessante, porque nas casas espíritas, ou em qualquer outra doutrina, normalmente, a gente acha que é o centro, que é a mesquita, que é a sinagoga, que é o templo que vai nos salvar ou nos ajudar, mas, na realidade, parece que isso é uma procura íntima e individual. A ida ao centro deve ser, né, o momento em que a gente encontra criaturas que estão buscando, né, uma compreensão maior, a bula da medicação, a orientação da medicação, para a gente tirar dúvidas como dever tomar essa medicação, para obtermos a saúde. A humildade, a simplicidade, não é simplesmente um gesto, é uma condição saudabilíssima. A caridade, ela nos mantém a saúde, saudáveis, né? Porque o evangelho não é como a medicina. A medicina é uma medicina não da saúde, é a medicina da doença. E o evangelho não é o evangelho da doença, é o evangelho da saúde. Não, o evangelho não toca nas nossas feridas. Ele é o unguento. E nós, quando usamos muitas vezes a tribuna, quando estamos em contato com as pessoas, a gente faz o mesmo movimento de mostrar a ferida e não o remédio. Às vezes, até a gente lacera e dilacera a ferida do outro, ao invés de ter, como é o evangelho, de função,
o caminho a seguir, a verdade a ser vivida e a vida a ser assumida. Eu não estou ouvindo. Não, não é Valdir Soriano, é que eu estou com os olhos a me chamar de Valdir Soriano, de Stevie Wonder, da Formiguinha Atômica. Nós temos uma pergunta aí, já que André entrou, me ajudou muito, porque, André, eu vou colocar a pergunta, se você puder ler, eu lhe agradeço demais, se eu conseguir aqui encontrar aqui com o olho que eu estou vendo. Por favor, André. Bota aí a pergunta que eu vou ler agora. Tá aí, tá no visor. O que levou o povo a dizer que Jesus ia comer na casa de um homem de má vida, em relação a Zaqueu, pois ele era um homem bom pela conversa que foi relatada. A Josefina Gomes, do Centro em São José do Mipibu. Josefina, ele era considerado mau porque assim, ele tirava o dinheiro, quer dizer, ele tinha uma responsabilidade de cobrar os impostos para os romanos, né? Então, assim, a senhora ganha um salário mínimo, né? Então, era ele que batia na porta da sua casa, ou a senhora era obrigada até a ir aos negócios dele, ele dizia assim, dos R$ 1.000 que a senhora ganha, R$ 200 é de Roma. Quer dizer, R$ 150 é de Roma e 50 é meu. R$ 150 de Roma e 50 é meu. Então, assim, os judeus, né, eles não admitiam esse tipo de cobrança de impostos, não admitia que se tirasse do pobre, que se tirasse do outro, né? Eles tinham ali um processo de compaixão, né? De comunidade, né? Então, assim, tirar do povo hebreu para dar para aqueles que estavam, pois, massacrando eles era uma coisa muito séria, muito forte, né? E, assim, eles não viam a quem, tirava e tirava e muito, né? E, assim, e muitas pessoas, e além disso, né? Ele era uma espécie de um agiota, né? Ele emprestava e ganhava juros diante disso, né? Também as pessoas penhoravam, vamos dizer, uma joia, uma casa, e não podia pagar. Então ele fazia o leilão e ele mesmo muitas vezes comprava aquela casa por um preço muito baixo, comprava aquela joia por um preço muito baixo, né? E ele ficou rico assim, entendeu? Daí ele dizer, né, que metade da fortuna dele ele ia distribuir com aquelas pessoas. Mas veja, Humberto de Campos diz que ele não ia dar o dinheiro, ele ia dar condições daquelas pessoas trabalharem e conseguirem manter-se com o trabalho, né? E ele disse, aquelas pessoas que eu destruí, ou que eu tirei, ou que eu fiz mal a elas, o que é que eu vou fazer? Eu vou indenizar elas, né? Mas não vou indenizar elas assim, devolvendo o dinheiro que elas me deram. Eu vou pagar com juros de 4 vezes mais. Por exemplo, eu cobrei uns juros da senhora de R$ 200 e a senhora ficou com fome. E eu disse, meu Deus do céu, ela ficou com fome porque eu tirei esses R$ 200 dela. Aí, assim, eu vou devolver a ela esses R$ 200. Ele disse, eu poderia devolver os R$ 200. Mas foi o que ele fez. Ele multiplicou 200. Aí, ao invés de dar 200, ele deu 200, 600, 800, 2, 4, 6, 8. Ele deu 800 ao invés de 200. Então, assim, o que ele fez é o que todos nós devemos fazer. Não é que a gente vá tirar e dar metade do que a gente tem, não, mas assim, assumirmos a responsabilidade. Se eu causar um mal a alguém, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Porque quem vai prestar contas com Deus sou eu. Sou eu. Ninguém vai prestar conta por mim. E por que falam de mim? E por que criticam-me? Sou eu que tenho que prestar conta. E temos que ter essa audácia, essa ousadia de dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Se eu tenho para pagar, eu pago. Mas não quero só pagar. Eu quero pagar e fazer muito mais. Porque pagar é um dever. Se eu lhe devo, é o meu dever lhe pagar. Mas o cristianismo nos chama a fazer mais do que o dever. Não é dar, simplesmente, é dar-se. Entende? Então, assim, eu não faço mal a ninguém.
É um dever. Eu não estou fazendo nada demais. É meu dever não fazer mal a ninguém. O importante é fazer o bem. Pronto, é essa a mensagem crística. Entendeu? Então, quando o Zaqueu está aí, Jesus mostra assim, ele tinha um problema. Ele resolveu o problema nele mesmo. Então, quem vai resolver os nossos problemas somos nós. Somos nós que seremos levados aos céus, como também aos infernos. Entende? Ninguém tem nada a ver com isso. Sou eu assumo. Se é para pagar, eu pago. Eu pago. Eu posso vir cego, posso vir surdo, mudo, paralítico, o que for. Eu pago. Mas eu não quero só simplesmente vir cego. Eu venho cego, mas eu quero fazer muito mais. Eu venho paralítico, eu quero fazer muito mais. Eu venho ranciniano, eu quero fazer muito mais. Eu venho... E aí onde está? Aí onde está a hombridade? Não se importar quem nos aponta e quem nos exclui. É assumirmos. Eu estou errado? Estou. Então eu assumo o meu erro. Eu recupero o meu erro. Eu indenizo a quem eu maltratei. Eu restauro o que eu quebrei. É comigo. Eu não estou fazendo isso por ninguém, é por mim. Somos responsáveis por nós. Nós não devemos nos responsabilizar por ninguém. Auxiliar, sim, sempre. Mas se responsabilizar? Observe Jesus, ele auxiliou, ele mostrou, ele curou, mas não se responsabilizou. Zaqueu soube, pois, que ali um dos cegos da cidade havia sido curado. E toda a cidade ficou, então, atenta. E ele, quando soube, disse, não, agora mais do que nunca eu quero saber. Bartimeu, um cego, ele tinha se curado. E ele disse, não, agora eu quero conhecer esse homem. Mas veja, Jesus, quando ele viu e ele sentiu, ele disse assim, se eu estou errado, mestre, eu faço. Eu poderia pagar por ele? Poderia. Mas não tiraria, pois, a responsabilidade de Zaqueu. Não tiraria. Eu poderia indenizar as pessoas em nome de Zaqueu. Poderia. Quem estaria com mérito seria eu e não Zaqueu. Entende? Então, assim, se alguém quer nos ajudar, ajude. Ótimo, perfeito. Mas alguém quer me assumir, não aceite. Não aceite. Por quê? Porque você vai ficar paralisado. E quando nós assumimos a nós mesmos, nós estamos assumindo no processo evolutivo. E isso é que importa. E é esse o chamado do cristianismo. Autonomia. Sou eu o meu inferno. Sou eu o meu céu. O céu, o reino dos céus está dentro de vós. Como também esses infernos. Porque até mesmo o Papa Francisco, o ano passado, ele veio num novo processo de encíclica e disse: o inferno não é infinito. E a gente ainda causa dano ao outro achando que aquela criatura que nos é um inferno não vai mudar nunca. Quando a gente exclui as pessoas, a gente está descrendo da lei evolutiva. A gente está descrendo até da capacidade de sermos veículos facilitadores daquela criatura evoluir, crescer, sair da problemática. Mas sair da problemática, ninguém. Cada um é que sai assim. Isso é que é importante. Zaqueu tomou consciência disso. A evolução só acontece quando temos a consciência de que é na nossa própria consciência que encontramos todo o processo de evolução. Não além, não alhures, nem acolá. É em nós. Um dos vossos filósofos já se utilizou do axioma sobre o processo de evolução, do mecanismo mais importante, um dos mecanismos mais importantes para a evolução. Conhece-te a ti mesmo. Ponto final. Então foi por isso, senhora, que nem importa o que Zaqueu fez, não importa o que eu faço, não importa. Jesus mostrou claramente que aquele homem, ele sentiu que aquele homem ali só precisava o quê? Da aurora. É como diz Joana de Ângeles. A flor, ela desperta com a aurora. A flor, ela desperta com a aurora. A pedra, com a dinamite. Mas todos despertam. Todos despertam. Da flor à pedra.
Meu amigo André, quer fazer algum comentário, querido? Eu pego carona na pergunta da irmã e pergunto a Silvio, Zaqueu, para ter essa espontaneidade de mudança, nós podemos entender que ele já tinha alguns princípios de justiça, alguns princípios de bondade dentro dele. Aquilo que Jesus provocou nele, e que ainda provoca em muitos de nós, é justamente em virtude de um processo de construção também que Zaqueu já vinha tendo, né? Ou seja, ele... André, eu Vai lá, compreendo. Silvio. Todos nós temos. Todos nós. Todos nós. Isso se principia quando os Espíritos dizem que toda a lei divina está na nossa consciência. Entende? Então, todos nós temos esse potencial. É só simplesmente estarmos abertos, como eu disse no início. Se estamos abertos, qualquer um sinal é a proposta devida para a gente desabrochar. Agora, se eu estou fechado, amigo, se eu estou de mim para comigo, meu ego, o egoísmo, o pai de todos os outros vícios, né, como nos coloca Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, aí, entende? Só a dor é que vem a despertar as pedras, entende? Então, assim, todos nós temos. Ah, Zaqueu estava ali, Jesus já pensou, esse aqui. Não, não, não. Se você está aberto para Jesus, você vai ouvir o chamado dele. E a qualquer instante, você pode fazer muito mais que Zaqueu, muito mais do que eu. Foi assim que aqueles que estão retornando, aqueles que estão agora com o nome deles no Prolegômenos, que trouxe-nos a doutrina, aqueles que estão nos grandes canais de luz, eles tiveram o seu momento de decisão, como diz Marco Prisco, numa das suas poesias psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Momentos de decisão. Todos nós estamos prontos, todos nós temos a mesma capacidade. Agora, só que essa capacidade, muitas vezes, nós nos distanciamos dela e fazemos, muitas vezes, cegos nela. Sabemos que temos, mas fazemos questão de não assumirmos tais responsabilidades. Por quê? Porque a gente não quer deixar certos vícios. Uma vez eu tive um paciente que disse, eu vou sair da terapia. Eu disse, por que você vai sair da terapia? Porque você vai terminar me convencendo que eu tenho que deixar de usar droga. Mas todos nós temos todos os movimentos necessários e precisos para ser não só Zaqueu, mas também Paulo nas portas de Damasco. Muito bem. André, vê essa outra pergunta, por favor. Por gentileza. Lúcia, da cidade da Esperança, em Natal. Cidade da Esperança é um bairro. Quais os motivos que levaram Zaqueu a procurar Jesus? E por que, em vez dele ir ao encontro de Jesus, Jesus que foi ao encontro dele na árvore? Olha, o que motivou Zaqueu a procurar Jesus é a mesma nossa. Né? Quem é que não quer estar perto do Mestre? Quem é que não quer ser curado, não quer ouvi-lo? Quem é que não quer ter um consolador perto da gente? Uma alma divina perto da gente? Quem é que não busca o sol durante o frio? Quem é que não busca a fonte diante da sede? Quem é que não busca o pão diante da fome? É isso, simplesmente. Né? Zaqueu não foi, como muitas vezes nós temos vergonha e medo de ir a Jesus. Achamos que ele está distante, porque somos tão pequenininhos. Mas quanto menor nós somos, mais perto ele está. Porque se nós temos já uma certa estatura, já temos já uma certa consciência, nós já sabemos tomar conta de nós mesmos, aí ele vai deixar a nós mesmos. Mas enquanto a gente estiver perdidinho, ele está mais perto da gente. Uma vez eu cheguei a chocar as pessoas assim, Silvio, você crê que Jesus está aqui nesta casa agora? Eu estava numa casa espírita. Eu disse, tá, mas ele está só um pezinho. Aí disse, por quê? As pessoas se admiraram, por quê? Ele está inteiro agora nos prostíbulos, que são nos guetos,
onde muitos estão se drogando, são nos quartos frios onde estão planejando calúnias, são nas instâncias onde estão ludibriando os menos favorecidos, são aqueles que estão fazendo discursos mentirosos, enganando a classe ainda ignorante. Então, Jesus está no mais necessitado. Eu não vim para os doutos e os sãos, mas os pequeninos, os doentes. E quanto mais doente a gente se sente, mais a gente quer estar perto dele. Porque ele é saúde, é a salvação. Agora, estar perto de Jesus não é estar como Zaqueu esteve, quando ele esteve aqui há 2021 anos atrás. Não. Eu posso ter Jesus agora aqui comigo. Tão vivo como ele esteve com Zaqueu. Só que a gente não acredita nisso. Como Zaqueu não acreditava que ele fosse só mais um outro que iria rejeitá-lo. Silvio, eu gosto muito de Jesus na casa de Zaqueu, como eu já lhe falei, estou repetindo já pela 10ª vez, mas algo que até agora eu pelo menos não conheço, já procurei muito, algum livro, porque Lucas não relatou. Ele disse que Jesus entrou na casa de Zaqueu, se hospedou, lógico, deve ter tido um banquete, uma refeição, mas não relatou, eu não vejo em nenhum canto a conversa que Jesus teve com Zaqueu, porque deve ter sido assim, algo muito impactante, né? Porque imagina você ter ali, deve ter tido uma conversa, mas você não tem assim nenhum conhecimento sobre o que foi ali tratado. Lógico que a gente pode fazer uma analogia, mas eu nunca vi um livro. A gente poderia até pensar em ver no plano espiritual, ver se eles escrevem alguma coisa para a gente, né? Eu acho que você está querendo uma fofoca fraterna. Também. Porque eu não quero que você ouça minha conversa com Jesus. Entende? Eu não quero, não. É um momento muito íntimo. É onde a gente para diante de um amigo e a gente se desnuda. É um momento muito íntimo. Eu acho que se algum espírito for revelar isso, ele não deve revelar. Porque a gente vai achar que não há intimidade com Jesus. Entende? Ele sabe o que a gente conversa com ele, o que ele sabe da gente, ele não sai aos 4 cantos revelando. O que eu preciso, o que eu tenho de ruim, o que eu tenho de bom. Não. Ética. Confiança. Não. É muito íntimo. A minha conversa com ele é minha e dele. É como diz, quando quiseres orar para o Pai, vai para o quarto e sozinho. É entre eu e meu Pai. Nosso Pai. Mas é um momento íntimo, eu e ele. Essa intimidade a gente tem que ter. É preciso ter. Porque a gente não pode ter no outro. A gente ainda não confiamos no outro. A gente vive desconfiados porque ainda não confiamos em nós. A projeção. Não importa. O que importa na lição é que a gente não estigmatize, não exclua, acredite no momento exato. Todos os frutos irão maturar, mas nem todos maturam na mesma hora, no mesmo momento. Cada um tem o seu momento. Não é porque eu já maturei, eu vou sorrir ao figo, à laranja, à banana que está do lado de mim, que ainda não maturou. Chegará o momento dela. Agora, eu dizer que ela nunca vai maturar, por favor. E se passar essa vida e ela não maturar? Não é da minha conta. Não é da minha responsabilidade. Minha conta é dizer força, coragem, volte melhor. Não desista, Paganini. Não desista. Nunca.
Não importa se no leito de morte, na reflexão final. Por isso que não somos a favor da eutanásia. Você pode ali dizer nessa intimidade, de si para consigo. E aí, se você está de si para consigo, como Deus é onipresente, Ele está em si também. E nesse diálogo você diz assim, e agora? Quando Ele vê que a vida não acabou, Ele vai saber, tenho chance. Não uma, não duas, não três, quantas forem necessárias. Mas, para aquele que quer ser feliz o quanto antes, então que seja o mais rápido possível. Maravilha. André, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Tem alguma pergunta? Caso contrário, vamos para as considerações finais, meu querido. Já estamos bem servidos pelo banquete de hoje. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. E como é que vai aí a rádio? Quais os dias de atividade da rádio de vocês aí em Macaíba? Aqui, na verdade, nós estamos em stand-by, nós estamos maturando um programa para a web, tá? Para voltar a parte de comunicação através de um programa de entrevistas, né? De entrevistas, de temas, né? Que poderá ser presencial e poderá ser virtual também o convidado. E aí, com certeza, a gente vai perturbar o pernambucano aí para ele. Com certeza. Ele está sempre dando uma palhinha da presença dele para Alta de Souza não soltar do pé dele, que ela não solta não, eu sei que ele vive grudado nela, e ela grudado nele. Maravilha, meu amigo, muito obrigado, que felicidade, que eu pensei em ter tivemos 2 amigos aqui na Web Rádio na sexta-feira. Silvio, mais uma vez, muito obrigado, você é cadeira cativa aqui na nossa rádio desde o primeiro momento que você se fez presente aqui com a gente. Obrigado, meu amigo André. Valeu, querido. E eu quero agradecer a você, suas considerações finais. Eu queria que você recarregasse as baterias depois das considerações finais para fazer a prece. E eu só vou pedir permissão, depois das suas considerações finais, para falar um pouquinho da programação aqui da Web Rádio Estação da Luz. Pois não, meu amigo. Eu queria agradecer a todos vocês a atenção. Também rogar que perdoem os erros são meus. Todos os acertos é do Evangelho, é do livro de Humberto de Campos e tantos outros que eu já li. Então, simplesmente viver o processo que toda a humanidade deveria estar vivendo, de gratidão. Só agradecer. Muito obrigado, meu querido amigo. Obrigado a todos vocês. Nós é que agradecemos, além de você, André, também a nossa querida Ângela, né, que esteve aqui com a gente, a Regina, a Ana, né, a Silvana, a Gláucia, a dona Alzeni. Vamos rezar por todo esse pessoal, viu, que a senhora colocou, não se preocupa, a Doris e o meu amigo Alexandre Santos, que tem programa aqui com a gente toda terça-feira de manhã, Filosofia, Ciência e Moral. E agora nós vamos falar um pouquinho da nossa programação que ocorreu hoje, né? Ela tem a Web Rádio Estação da Luz, ela tem uma programação todos os dias da semana, são 32 programas ao vivo que nós temos aqui na nossa Web Rádio. Vamos apenas falar da sexta-feira. Nós começamos hoje cedo, inclusive com a estreia de um novo programa aqui na Web Rádio Estação da Luz, justamente como é uma casa espírita segundo Jesus e Kardec, com as nossas irmãs Helena Fátima, a Amália e a Rosângela, lá do CEL, do Centro Espírita Leão Denis, lá no Rio de Janeiro. Então, é um trabalho muito bonito que elas fazem de como é que se constrói uma casa espírita. E hoje estreou toda sexta-feira, sempre a partir das 7 horas da manhã. Porque às 8 horas, nós temos um compromisso com o nosso irmão João Madeira Neto, aqui no Brasil, e a sua esposa Karen Regina, lá na Austrália. Eles fazem um programa Educação e Saúde sobre um novo prisma. Muito bom esse programa, porque realmente ela traz essas informações bem interessantes. Agora, estamos vivendo esse momento maravilhoso, esse sentimento gostoso com a presença não só do querido Silvio Romero, mas também do nosso irmão
André Arruda, Jesus na Casa de Zaqueu, com o programa Estação da Luz, 21 anos no ar. Daqui a pouquinho, nós iremos fazer uma viagem com Kardec, a Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec, no programa Dialogando com Allan Kardec, esmiuçando os textos desconhecidos, no comando do Enzo Obama, que inclusive é do Paraná, mas é aqui do Rio Grande do Norte, o Amauri, a Alvanira, o Adoniran e a Meire aqui do Brasil, e a Rosângela também, que vai fazer uma participação lá do Rio Grande do Sul, além do Carlos e da Cláudia, e do Adalberto e da Lúcia, lá do Japão. Logo em seguida, como sempre ocorre, a partir das 23 horas, todos os dias, nós temos um programa, o Evangelho por Emmanuel, hoje a espada simbólica, com Jair Aquino, aqui do Brasil, aqui de Natal, melhor dizendo. E no final da noite, a partir das 23h45, o Espiritismo Madrugada Dentro, com a equipe aqui da Web Rádio Estação da Luz, ele começa às 23h45 e vai até às 6 horas da manhã, do sábado, mas não se preocupe não, viu, Silvio? São todos programas gravados, não está ao vivo, não. São programas gravados. Sábado, amanhã, a partir das 19 horas, a cura do paralítico de Betsada, com a nossa irmã Carmen Silveira, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, lá de Cabo Frio, Grande Carmen, dentro do programa Estação da Luz, 21 anos, no ar. Nós teremos um tema extra no programa Estação da Luz, 21 anos no ar, a partir das 21 horas, os tempos chegados, diluindo o medo, com o Gonçalo Queiroz, lá de Juazeiro do Norte. Ele fez esse programa quarta-feira passada, e nós vamos continuar agora, amanhã, sábado, a partir das 21 horas. Logo em seguida, nós teremos Tomou Sumir, direto do Japão. Ele faz um programa aqui em japonês, na terça-feira, totalmente em japonês, sobre o espiritismo no Japão, e faz uma vez por mês o Evangelho por Emmanuel, onde estão, do livro Pão Nosso, amanhã, com o nosso, lógico que é em português, né? Amanhã é em português. E, de novo, o Espiritismo Madrugada Adentro. E, no caso, no domingo, só para aqui dar uma palha, no domingo nós teremos o Ser Consciente e a Regeneração. Aí é o programa semanal do Gonçalo Queiroz e convidados. Dessa vez será o Hudson Gonçalves, certo? Também de Juazeiro do Norte. Ele vai falar sobre o Ser Consciente e a Regeneração. O nome do programa é Compromisso com Jesus. Logo em seguida, nós teremos o Evangelho na Rádio. Aquilo, viu, que a gente faz na nossa casa, todo domingo, a partir das 21 horas, aí com a equipe aí, realmente, a equipe material aqui do Estação da Luz, nós temos o Evangelho na Rádio, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivo de resignação, e a vinha dentro do livro Pão Nosso. E finalizando, a partir das 23 horas, Hernande Borges, lá de Coromandel, em Minas Gerais, faz o programa O Evangelho por Emmanuel. Então, essa é a nossa programação para hoje, sábado e domingo. E agora, voltamos com o nosso querido Silvio, para que ele possa nos brindar com a prece final, agradecendo a André e a todos aqueles, e a você, meu amigo, que nos deu essa bênção maravilhosa dessas lições imorredoras. Grato, Senhor Jesus, por termos a certeza que temos e teremos Tu ao nosso lado. Ainda a nos proteger, nos guardar, amparar e inspirar. Que isso seja breve, Senhor. Que o quanto antes possamos, pois, nos deslocar e assim assumirmos a nossa própria proteção, assumirmos a nossa própria orientação, assumirmos a nossa própria condição, Senhor, e não ter que abusar da Tua companhia, de usar do Teu amor, de aguardar da Tua boa vontade. E aí, sejamos contigo, Senhor, instrumentos para que cada vez mais tenhamos e adentremos na consciência maior, na causa cáusica, a inteligência suprema, o Deus nosso Pai. Cada vez, Senhor, que eu me aproximo de Ti, que nós nos aproximamos de Ti, sentimos que estamos nos distanciando de Ti.
não mais como tutelados, mas também como amigos teu incondicional. E sem condição nenhuma, estaremos sendo teu instrumento, Senhor, plenos. Plenos. E afirmarmos, como já foi afirmado por um e por muitos, não sou eu que vivo em mim, mas tu é que em mim vive. Grato, Senhor, por toda essa tua atenção, por toda essa tua orientação, por toda essa tua guarda que nos dás constantemente. Fortalece-nos para que possamos o quanto antes não precisarmos de ti, e sim sermos fiéis colaboradores para quem precisam de nós. Grato, Senhor. Muito obrigado. Gratidão, meu irmão. Um beijo no seu coração, recomendações a toda a Todos família. nós. Grato. Uma saudade grande de Recife. Quase 2 anos sem ver minha cidadezinha, meu amigo. Já estou aqui numa peinha de saudade. Tá bom, querido. Valeu, meu amigo. André, Obrigado a si. Muito obrigado a todos. Daqui a pouquinho, 21 horas, a gente volta com Dialogando com Allan Kardec e toda a turma do Enzo. Muito obrigado, sucesso, luz e paz. Obrigado a todos.